Então, gente, na última aula a gente tinha feito a inserção aqui da tabela no cadastro de produtos, né, do usuário. Ela ficou assim. Aí eu estava dando uma olhada lá no site do Bootspace e vi que ele usa lá o data table, esse data table column, tá? E aí eu percebi que esse data table column ele é melhor de se trabalhar do que o column normal. Então eu vou colocar aqui data table column em todos eles, tá? Copiar aqui. Tranquilo? E aí quando a gente executar aqui, ó, a gente já vai ver algumas diferenças, tá? Era para aparecer aqui o nome das colunas, mas não está aparecendo. Mas vamos seguir aí o exemplo que está sendo dado lá no site, né? E esse data table column ele tem uma diferença do column normal porque ele faz toda a preparação para a tabela do Bootstraps, ok? Então vamos deixar ele assim, deixa eu ver se tem uma coisa errada aqui. Na verdade, esse data table column recebe um value, e aí a gente fez tudo errado aqui. Eu vou apagar e refazer, tá? Deixar tudo nos conformes. Barra column, barra value. Eu vou colocar value. Item.código. Posso só tirar o que tem aqui dentro e colocar dentro do value. Isso vai nos ajudar porque esse camarada aqui, o Procura, ele utiliza esse data table column para fazer a pesquisa e o filtro na nossa tabela, certo? E assim fica bem mais tranquilo. Então, feito isso, a gente vai começar a parte de cadastro. Tá? Então a parte de cadastro, eu vou colocar aqui em cima um botão, cadastrar, e vou abrir um modal aqui no centro com os dados para cadastro, tá? Para realizar o cadastro. Então eu vou colocar aqui um comando button. Tá, novo registro aqui. Certo? E aqui eu vou colocar um complete para a gente abrir o modal, certo? Então aqui eu vou abrir o modal. Aí ó, por exemplo, eu não me lembro bem como é que usa o modal. Eu venho aqui no site, vou aumentar aqui em layouts, aumentar aqui, também não está aqui, modals, ou model, né? E aqui a gente tem um exemplo de como usar o modal. Basicamente a gente vai ter o ID e o título que a gente quer, tá? E vai colocar as coisas que a gente quer dentro dele, tá? Então para startar um modal ele vai ter o botão aqui, ó, e a gente pode utilizar essas várias formas, dando um top data table para criar o modal e tudo mais, ou utilizando, eu gosto de utilizar esse modelo aqui porque ele usa JavaScript, tá? Então eu vou criei lá o botão, vou criar aqui o modal pra gente, tá? Eu vou criar ele dentro do formulário porque agora eu vou criar ele fora, porque o JTC achei que tem alguns problemas com o formulário, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, b dois pontos modal. Aí vou dar aqui um id, aqui modal cadastro. Eu vou dar um título aqui para ele, tá? Eu não sei se o Bootstraps tem o panel grid. Então aqui eu vou colocar a quantidade de colunas que eu quero. Vamos colocar duas colunas, tá? E aí a gente vai usar h2.output text
value, nome. E aí a gente vai botar b, dois pontos, input text, value. Aí ó, lembre-se, a gente tinha feito, quando a gente estava trabalhando lá com o Plugin Face, a gente tinha colocado lá no controlador de usuário uma variável para receber o cadastro, né? E aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Vou botar aqui, ó, private usuário tá aqui, cadastro. Ok, vou dar um get set nele aqui. Ok. E aí eu vou criar aqui o inserir, né? Que é o public void insert. Nesse insert a gente vai fazer aquele velho esquema, vai pegar o usuário, aqui o usuário, e vai cadastrar ele. Então vou botar aqui, ó, managerDAO, managerDAO, ponto get correspondence, ponto insert, tá? Passando esse ponto cadastro. E aí eu vou dar, pegar o nosso cadastro, vou reiniciar ele, dando um new cadastro, usuário. Aqui eu vou criar o construtor dessa classe para inserir esse cadastro, para já inicializar ele. Vou botar aqui o usuário controle this.cadastro recebe meu usuário. Beleza. Então feito isso, a gente volta lá no nosso na apresenta de usuário, nossa página de usuários, e coloca aqui, faz a referência lá ao controle ponto cadastro, tá? E aí ponto nome. Tranquilo. E aí é só fazer o resto dos atributos. Então a gente vai ter lá o nome, a gente vai ter lá, deixa eu só filar aqui, nome, e-mail, vou colocar aqui e-mail, nosso, essa sim eu vou deixar por último, vou botar endereço, próximo, vou colocar aqui CEP, telefone, é CEP e CPF, tem o CPF também que a gente vai colocar, eu vou colocar aqui em cima. Acho que aqui a gente tem um input mask, input, eu não me lembro qual é, mas aí eu vou dar uma pesquisada e colocar no próprio vídeo, pra gente colocar a máscara aqui, né? Que eu me lembro para Plugin tem. A gente tem um CEP aqui, deixa eu só voltar para cá, telefone, e aí eu vou botar o input secret aqui para colocar a senha, e aí a gente vai fazer confirma a senha, tá? Beleza. Aí para a gente abrir aqui esse modal, só para a gente ver como ficou, eu vou vir aqui no botão, vou dar aqui um onComplete, e aí aqui a gente vai usar esse código aqui, ó, que a gente tem lá, na verdade não aqui, a gente tem lá no nosso site aqui, ó. A gente vai chamar esse camarada pelo ID, certo?
que aqui ele colocou uma classe para a gente poder chamar. A gente pode fazer isso, é bom usar a classe porque a gente não sabe qual é o nome do ID aqui real, tá? Porque eu lembro que JCF ele tem essas armadilhas com os identificadores dos elementos. Então aqui a gente vai usar esse código aqui, que ele é um código jQuery. Eu vou botar uma classe aqui nele, tá? Class modal cadastro, e aqui eu faço ponto modal cadastro ponto modal, certo? Vamos ver se é assim que está lá. Isso mesmo. Aí a gente só coloca, falando só umas coisinhas que aqui a gente tem que colocar em aspas simples, e o ponto modal é uma função, beleza? Então vamos executar aqui para ver se funciona. Então o botão está aqui, ó. Ele não vai funcionar porque aqui existe uma diferença do botão para o botão do boot face para o botão command boot do prime face. Aqui a gente tem que colocar Ajax false, tá? Ou Ajax true. Vamos ver se funciona assim. Aí está executando lá o projeto. Aí funcionou. Por que a gente está fazendo isso? Porque se você não colocar Ajax false, esse botão aqui ele vai funcionar como se fosse um submit normal, tá? Então quando ele dá um submit, ele envia o campo e espera alguma coisa de volta, e aí ele recarrega a página. Então você tem que colocar um Ajax true para que ele funcione como um botão normal, né? Sem ser um submit. Ou você usa isso, ou você, em vez de utilizar o Ajax false e o command boot, você usa só o B button, tá? E aí você usa aqui o onClick normal, tá? Estou só colocando aqui para a gente ver a diferença entre eles, ok? E aí ele abre o nosso modal, certo? Esses dois campos estão aqui diferentes, mas eu não sei porque não. Tá? Bem, então apresentando aqui o nosso modal, dá para a gente coisar aqui, ó, fazer as coisas. E aí a gente vai dar um command button para a gente poder fazer o cadastro, tá? Então aqui, ó, como esse camarada aqui ele é um formulário, está fora de um form, eu vou colocar outro form aqui, tá? Ele é form. Por que eu estou colocando o formulário aqui e não estou usando de dentro? O JCF ele tem uns problemas com esses elementos, tá? Principalmente com o modal e o diálogo acontece a mesma coisa lá no prime face. Se você, esses elementos que flutuam, eles não se encaixam bem dentro dos elementos pais dele. É como se ele fosse um fio rebelde, tá? Então, se você colocar esse bicho aqui dentro do formulário, como ele é uma tela por fora, ele não se comporta como se fosse o filho do formulário. E aí dá problema. Então a gente joga ele para fora e coloca o formulário dentro dele. Tá? Então aqui é um formulário à parte desse formulário aqui. Lembre-se, não colocar um formulário dentro do outro. Okay? Então, coloquei o formulário aqui, vou só dar uma formatada aqui. E aí, aqui dentro eu vou colocar o botão. Então, p::command button. Velho, não, P não, B. B::command button, velho. Aí aqui eu vou dar cadastrar. Aí a gente vai usar o nosso action, tá? A gente tem que colocar um Ajax true aqui para dizer que ele vai utilizar o Ajax e dar o update na nossa página. Então eu vou dar um update all aqui. Se eu quiser que ele atualize somente esse camarada aqui, aí eu dou o update para ele, né? Que é o form usuário. Na verdade, 2 pontos forma usuário. E aí eu tenho que dar um update nele e nele. Eu vou fazer dessa forma primeiro e vou fazer os outros updates para a gente ver como é que funciona, tá? Então aqui eu vou chamar somente o controller.cadastro, tá? Na verdade, não cadastro, inserir o método. Chamar o método insert, tá? Ele vai demorar um pouquinho para implantar, provavelmente vai dar problema quando eu executar. Deixa eu executar aqui porque eu fiz modificações no... não deu problema. Possivelmente vai dar problema quando eu for cadastrar. Então eu vou colocar aqui um CPF, um nome. Aqui ficou o nome, é só alterar lá. Então eu vou cadastrar. Já deu aí um problema. Se a gente vier aqui, ó,
Vai mostrar que eu tenho que parar. É o mesmo problema de sempre, ele não reconhece uma entidade. Então o que a gente tem que fazer? Parar aqui, ó, o Glassfish, e executar o projeto de novo, tá? Então eu vou executar ele aqui. Vou parar o vídeo, vai demorar um pouquinho aqui e já a gente volta. Então, gente, o cadastro está funcionando. A gente ainda está com alguns problemas aqui, ó. Vou cadastrar outro registro, vou cadastrar o 2 aqui, 2. Aí ele está dando esse problema aqui, por alguma razão lá com o XML, tá? Mas quando a gente atualiza a página, o Bootstrace ele não é muito bom com Ajax, tá? Deixa eu tentar só atualizar a tabela, o formulário principal, tá? Vou botar aqui, 2 pontos, form usuário, para ver se ele continua com esse problema, tá? Deixa eu voltar para cá, vou criar um registro aqui, tá? Não, foi tranquilo, né? Ele tá dando problema lá com @o, certo? Aí se você quiser fazer todo o procedimento, você faz aqui o 2 pontos form usuário e 2 pontos modal cadastro, tá? De só ver se dessa forma ele apaga, senão a gente vai ter que apagar na mão, tá? E esconde o modal. Aí deu um monte de problema. Provavelmente porque... Deixa eu só registrar um outro elemento aqui. Pronto, foi. Ele escondeu o modal e não tirou o modal da tela, certo? Que é tirar essa proteção da tela. Para fazer isso a gente vai ter que ir aqui no onComplete, colocar lá. Eu acho que é só colocar o modal, então vou repetir o código que está aqui em cima. Vamos ver se isso funciona. Eu vou cadastrar, ele não funcionou. Deixa eu só... Caso esteja dando muito problema, a única coisa que a gente precisa fazer é tirar isso aqui, tá? Como a gente vai colocar Ajax false, ele vai recarregar a página, tá? Mas não é o melhor método de se fazer. Deixa eu só executar aqui. O vídeo está ficando longo, eu vou deixar ele assim agora. Na próxima aula a gente conserta essas coisas, faz os testes que forem necessários, tá? Deixa eu só mostrar para vocês como fica. Eu vou colocar aqui 66666. Cadastrar e aí ele faz... ele recarrega a página, tá? Ele funciona como se fosse, ele não usa um Ajax, né? Mas essa não é a forma ideal de se fazer. Eu vou voltar tudo aqui, certo? Eu vou parar o vídeo por aqui, o cadastro está sendo feito. Na próxima aula a gente vê essa questão do Implant Secret, da gente poder colocar um confirma senha, para que o cara não digite a senha errada, fazer a confirmação lá e mandar a mensagem para cá, certo? E aí também falta colocar a mensagem no Glow aqui em cima, tudo mais, e a gente vai ajeitando o sistema aos pouquinhos. Então eu vou parar o vídeo aqui, que ele já está ficando bem grande, e até a próxima.